Bom, então, assim, a Marjorie é dermatopediatra com formação no HC, tá? Ela faz parte, junto comigo, do departamento científico da Sociedade Paranaense de Pediatria. E o que a gente pensou agora é tentar fazer essas lives, tá? São lives rápidas de 30 minutos, para responder as perguntas mais frequentes, tanto dos pais quanto de alguns pediatras, no seu dia a dia. E a gente abriu as caixinhas de perguntas e surgiram várias perguntas bem interessantes, tá? E como a gente está falando agora, a gente vai começar a falar sobre os cosméticos infantis. Quer dar uma introdução, Marjorie, sobre esse tema? Quero sim. Então, gente, assim, por que da importância desse tema? A gente usa cosméticos desde bebê, desde o primeiro dia de vida, várias vezes. É lenço umedecido, é sabonete, é hidratante, é shampoo, condicionador, etc, etc. E depois ainda aumenta quando vai ficando mais velha a criança. Os pais acabam utilizando produtos para cabelo, maquiagem, etc. Ao longo da nossa vida até a idade, até idoso, etc. O quanto disso é absorvido pela nossa pele, considerando o número, né, repetido de vezes que a gente aplica um cosmético na pele. Por isso que esse tema tem sido cada vez mais estudado e eu acho extremamente pertinente na infância trazer essa reflexão para vocês, colegas médicos, pediatras e para as famílias também, de será que a nossa cultura interfere tanto assim a ponto de nós usarmos cosméticos de forma desnecessária e expormos as crianças a risco de absorção cutânea, que a gente sabe que acontece, né? Então, a importância desse tema foi trazer toda essa reflexão para vocês como profissionais e famílias. O que a gente tem para acrescentar como alergista, até alguns anos atrás existia só o teste de contato padrão, né, e até para cosméticos em adultos. E recentemente foi criada, então, uma bateria para exames de teste de contatos pediátricos, para você ver como está aumentando a frequência, a prevalência de dermatite de contato em crianças. E com certeza é pelo uso cada vez mais precoce, tá, desses cosméticos e que acaba sensibilizando as crianças, principalmente as crianças já atópicas, com uma dermatite atópica que tem já uma alteração na barreira, utilizando esses produtos acaba sensibilizando mais, tá? Bom, então vou começar pela primeira pergunta, até seguindo ainda em cosméticos, perguntando se nós devemos evitar esses cosméticos e se os cosméticos do adulto pode causar puberdade precoce. O que você acha, Marjorie? Tá, então assim, devemos evitar cosmético? Para mim a resposta é bastante óbvia, pelo tanto que eu venho estudando desse assunto, mas essa é uma pergunta que a gente queria devolver para vocês. Considerando que os cosméticos podem ter substâncias que causam alergias, que sensibilizam as crianças desde muito cedo, quanto mais precocemente são usados, considerando que os cosméticos podem ter substâncias que funcionam como disruptores endócrinos, ou seja, eles têm efeitos hormonais no nosso corpo. E que ainda tem alguns estudos mostrando o potencial cancerígeno de algumas substâncias usadas em cosméticos. Considerando tudo isso, será que nós devemos evitar cosméticos? Será que não vale a pena a gente começar a utilizar cada vez menos, começar a repensar a necessidade dos cosméticos, diminuir a quantidade de produtos, conhecer melhor sobre a composição dos produtos? E a outra pergunta era, cosméticos de adulto podem ser usados para criança? Veja, a pele da criança, ela é mais fina, ela absorve mais, ela é mais sensível, e isso vai mudando gradativamente, mais ou menos na idade da puberdade. Até lá, o recomendado é que se use cosméticos infantis. Eles passam por testes que eles têm um menor potencial alergênico do que o cosmético de adulto, geralmente, tá? Isso é uma regra geral que não serve para 100%, mas em teoria eles são mais hipoalergênicos, eles são mais próprios para uma pele mais fina que vai absorver mais. Então, não é o que a gente vê na prática. A gente vê na prática que até os 2 anos as famílias seguram com sabonete infantil, etc. Depois acabam usando até cosméticos que os próprios adultos usam. Mas é interessante segurar ao máximo, pelo menos até a puberdade. Tá, Marjorie, a Kerstin falou que vocês estão fazendo uma revisão, né, de todos os rótulos desses produtos. Você consegue Estamos. deixar aqui algumas dicas do tipo, o que a mãe pode ver, se a presença ou não daquele produto, que ele pode ser mais sensibilizante ou não? Algumas dicas que a mãe passa, Sim. olhe no rótulo, veja se tem isso ou não.
até o próprio lenço umedecido, né? As opções, o que ela pode utilizar. Sim, acho que o primeiro ingrediente que vocês devem procurar nos rótulos, e não só as mães, né, Tsukio, mas os pediatras que prescrevem produtos também e acabam, eu acho que é interessante vocês começarem a ler os rótulos dos produtos que vocês prescrevem. O primeiro ingrediente, os primeiros a preocupar são os conservantes, por exemplo, os parabenos, e são vários. Metilparabeno, butilparabeno, propilparabeno, esses são bem fáceis de encontrar no rótulo. Existe um outro conservante que foi utilizado em substituição do parabeno, mas que também não é legal, que é a metil-isotiazolinona, ou metilcloro-isotiazolinona. Além disso, outro componente que a gente ainda encontra, infelizmente, muito comum, são os liberadores de formaldeído. Por exemplo, mais comum, DMDM e dantoína. Também já tem estudos mostrando seus prejuízos para a nossa saúde. O que mais? O fenoxetanol, que também é um conservante um pouco polêmico. Veja, gente, tudo isso que eu estou falando não é proibido pela Anvisa. A Anvisa determina regras que essas substâncias podem ser utilizadas em uma concentração máxima. A questão existem estudos que mostram possíveis malefícios dessas substâncias. Então, será que não vale a pena já evitar? Se fosse indubitável, a Anvisa não ia liberar, né? Então, é importante vocês entenderem isso. Tá. O que mais? Acho que a gente podia colocar assim como exemplo, Marja, por exemplo, aqui no lencinho umedecido, né? Uma das substâncias que você citou. Todo ano, a Academia de Dermatite de Contato, ele escolhe a substância do ano, tá? E um dos anos foi... O alérgeno do ano, né? Isso, alérgeno, então. Um dos anos foi a substância que está no lenço umedecido para limpeza, né? A maioria hoje dos pediatras já sabem, né? Que não se deve se utilizar. Mas principalmente quando tem essa substância, que acho que você podia falar um pouco sobre os lenços umedecidos, e se existe alguma outra opção no mercado que é ausente dessa substância. E também outro dia eu vi que você postou uma maneira caseira de fazer essa limpeza, né? Também da região de períneo. Sim. Então, em relação aos lenços umedecidos, a metil-isotiazolinona antes era mais usada, mas depois que a informação foi se propagando, hoje até não é tão comum você encontrar ela. Mas, assim, se encontrar, vale a pena evitar. Os parabenos ainda estão bem presentes nos lenços umedecidos, até se você tiver a curiosidade, eu fiz uma análise de rótulo dos lenços mais comuns que tem no mercado e está tudo no destaque do meu perfil no Instagram, mostrando justamente e sinalizando a presença desses compostos, né? Então, eu acho que o que é mais comum de encontrar no lenço, o parabeno, em alguns a metil-isotiazolinona, e o fenoxetanol, que eu comentei que também é polêmico. Acho que evitando esses 3 componentes dos conservantes já seria interessante. E tem uma substância que a gente precisa explicar para vocês, que é o perfume. A gente foca muito, né, de evitar produtos perfumados e as famílias resistem. E muitas vezes até o pediatra não entende qual a importância de evitar. O parfum, aquele ingrediente nos rótulos, parfum ou fragrância, ele é um conjunto misto de substâncias químicas e a indústria que produz o produto não é obrigada a dizer quais substâncias. Então, lá você pode encontrar ftalatos, por exemplo, encontrar outros produtos que funcionam como disruptores endócrinos. Simplesmente é um tiro no escuro. Você não sabe o que tem lá dentro, porque a empresa não é obrigada a esclarecer todos os ingredientes. Às vezes é uma mistura de 10, 15 ingredientes, só para dar perfume. E o perfume é super comum, é de longe o ingrediente mais comumente encontrado nos lenços umedecidos também, que, ao meu ver, vale a pena evitar em todos os cosméticos. O que eu postei de receita caseira, posso dar a dica para vocês aqui, que fez bastante sucesso, é você misturar num borrifador metade água e metade óleo vegetal, que poderia ser óleo de girassol, gergelim, semente de uva, abacate. Tem que ser um óleo líquido, muita gente pergunta do óleo de coco, mas o problema é que ele é sólido, né? Então você chacoalha, agita bem e borrifa num algodão, num paninho e na própria pele do bebê e faz a limpeza. Ele funciona como um lenço umedecido, só que sem conservantes, etc. É claro que a validade é curta, né? Você tem que fazer uma mistura com pequenas quantidades para durar poucos dias.
justamente por não ter conservantes, mas funciona super bem para limpeza, é uma forma prática, pode inclusive levar na bolsa, etc. Tá. Aumentando um pouco ainda dentro das dermatites de contatos para os cosméticos, né? No meu consultório que a gente acaba vendo muito, com certeza, é a dermatite de contato pelo esmalte, né? Então, aquela paciente que chega sempre com lesão palpebral, a primeira coisa a perguntar, porque a gente vê que cada vez mais cedo as crianças estão utilizando o esmalte, tá? E também Sim. aquela famosa rena que você acaba fazendo as tatuagens na praia, que acaba usando uma concentração alta de parafinil e enediamina e se sensibilizando também, né? Então, é isso que a gente acaba vendo muito. Tirando daí as É dermatites de contato verdade. também pelo uniforme, né? O azul marinho, né? Então, a cor azul e verde, muitas vezes você acaba tendo pacientes com dermatite de contato pela tintura que é feito o Tintura. uniforme. Então, também é uma dica, né? Então, para ficar atento em locais onde você tem mais contato, que você pode fazer essas reações. Vamos fugir um Deixa pouquinho, eu já então. aproveitar e Tá. comentar sobre as maquiagens, né, que você falou. Realmente, assim, na prática clínica, eu vejo que as meninas usam esmalte e maquiagem muito precocemente. E até foi uma colocação de uma seguidora que mandou na caixinha, não foi? Para você, Sim, perguntando sobre a composição das maquiagens de baixa qualidade, etc. O ponto, gente, é assim, ó, não existe maquiagem comercial de ótima qualidade, que esteja liberado, que, então agora, a partir de tantos anos, pode usar. Não existe isso. Todas elas têm o seu ônus, né? Todas têm conservantes, produtos que podem causar dermatites de contato, disrupção endócrina, etc. Então, por que estimular esse uso? É a hora da gente refletir, como família, como pediatra, para desestimular o uso das maquiagens. Isso começa em casa, começa com uma orientação no consultório. Esmalte também são os maiores carregadores de substâncias polêmicas. E a gente vê crianças de 2, 3 anos já com esmalte nas unhas. E respondendo a pergunta que tinham enviado, que perguntaram se existe idade mínima para usar maquiagem, então não existe, não existe idade segura, nem na idade adulta, é seguro dependendo do produto. E se existe uma marca segura de maquiagem, também não, tem que conhecer os rótulos. O que sim. eu acho? Vale a pena vocês conhecerem os substitutos. Por exemplo, até postei, não sei se você chegou a ver, isso que a receitinha de batom de beterraba. Esse eu não vi. Existem algumas. Eu postei esses dias uma receita. Existem alguns pigmentos que podem ser feitos com alimentos, como a beterraba, açaí, tem mais um lá que eu esqueci que é vermelho. Você pode fazer com ceras vegetais ou até cera de abelha, óleo de coco, e faz um batom colorido que é muito menos nocivo, não tem substância química, obviamente não vai durar, porque não tem conservante, então em torno de 1, 2 semanas ali ele já perde a sua confiabilidade, mas é muito mais saudável quando realmente você não consegue segurar, a menina se interessa muito pela maquiagem, por exemplo. Então fica aí uma dica também que vocês podem transmitir no consultório, vocês famílias podem utilizar. Não, e isso também, depois refletindo na idade adulta, uma das coisas que eu lembrei, sabia que o pó compacto, a utilização dele frequente, ele pode ser uma das causas depois de uma reação aos relaxantes musculares. Então, você pode se sensibilizar por componentes de pó compacto e fazer no futuro reações a relaxantes musculares. E lembrar também da Nossa, doença sistêmica do níquel, né? Você vai usando, sim, sensibilizando, a chega um ponto na idade adulta também da doença sistêmica. Vamos mudar um pouquinho, Marjorie. Mais perguntas aqui vamos. que eles falaram sobre desodorante para crianças pequenas. Qual a melhor formulação? Eu tenho um pavor dessa pergunta, porque assim, o que é uma criança pequena que precisa de desodorante, tá? Gente, vamos lembrar que tem a idade certa para começar a puberdade e se começa antes disso tem que investigar, tá? Mas eu vou supor que uma criança pequena seja uma criança que já iniciou a puberdade e já tá tudo normal. Então só não esqueçam disso, tá? Assim, existem umas 2 marcas que eu conheço de desodorantes infantis que tem uma composição bacana, mas eu acho que o principal componente que a gente tem que evitar, além desses outros que já conversamos, perfume, conservantes, parabeno, etc., é evitar o alumínio. Os sais de alumínio, eles têm o efeito de diminuir a transpiração.
Então é ótimo, porque você fica mais confortável, diminui a sudorese e junto diminui o odor. Mas o alumínio é uma substância polêmica, ele pode ter efeitos estrogênicos, tem alguns estudos, o que não está totalmente comprovado, mas mostrando um potencial cancerígeno, etc. Então, eu acho é a mesma linha de raciocínio, vale a pena evitar os sais de alumínio. E vocês encontram desodorantes com formulações bem bacanas, sem alumínio, de diversas marcas pelo Brasil. Tem desodorantes em pedra, desodorantes em roll-on, em desodorantes sólidos, tem várias opções, você encontra inclusive em farmácias, mercado. Acho que vale uma pesquisa. Eu fiz também um post sobre isso recentemente, mas acho que basicamente o recado é esse: evitar componentes polêmicos e evitar os sais de alumínio. E lembrando que esses desodorantes vão diminuir a transpiração, não vão diminuir a transpiração, você vai continuar suando, a criança vai continuar suando, mas não vai ter o odor desagradável. Acho que esse é o principal ponto para ter a expectativa correta. Você sabe que no Japão eu comprei muito, fiz um estoque, né, de desodorante sem a presença de alumínio. Não, mas é bem bacana. As japonesas lá, elas se preocupam muito com esse uso do alumínio. Para finalizar, para a gente cumprir os nossos 30 minutos de live, Marjorie, shampoo, sabonete e hidratante ideal para o bebê. O que você recomenda para os pais e para os pediatras? Como escolher? Como escolher, né? Então, assim, sabonete, vocês que me veem por aqui já sabem, decore salteado, que o sabonete líquido é melhor, geralmente é melhor. O sabonete deve ter um pH mais ácido, isso vocês vão descobrindo, conhecendo as marcas. O ideal é que seja sem perfume, por conta daquilo que já foi falado aqui. E é importante que ele tenha um agente de limpeza suave, que não seja muito agressivo. Por exemplo, o lauril sulfato de sódio, que é super utilizado nos sabões, inclusive líquidos, ele é um surfactante agressivo, ele causa irritação na pele, causa ressecamento. Mas tem diversos outros disponíveis que são surfactantes suaves. Então, esse é o ideal. Sem perfume, líquido, com agente de limpeza suave. Vocês conseguem descobrir quais são os agentes pesquisando na internet, tem um post sobre isso também. E o que faltou? E de pH mais ácido, que é próximo da pele. Em relação ao shampoo, a formulação de um shampoo é muito parecida com a de um sabonete. O que em geral acontece é que eles têm um pH um pouco mais elevado para ser próximo da lágrima, para não irritar os olhos. Mas isso não é uma necessidade tão grande, até porque tem estudos que mostram que o pH mais ácido não irrita tanto os olhos assim como a gente pensava. Então, o que eu falo em relação ao shampoo existe a necessidade? Você pode usar o mesmo sabonete no corpo e no couro cabeludo, principalmente quando é bebê, né? Pode usar o mesmo produto. Ah, sentiu a necessidade, muito cabeludo, começou a crescer o cabelo, aí procurar um shampoo com essas mesmas características. Com surfactante suave e sem perfume. Condicionador, não tem muita diferença entre os disponíveis no mercado, mas acho que aí vale a regra geral de cosméticos, de evitar conservantes, etc. E em relação a hidratantes, né, que também foi a pergunta. Isso. Hidratante ideal é que, em primeiro lugar, não tenha perfume. É muito comum, a grande maioria dos hidratantes desses mais conhecidos tem perfume. Que seja um produto infantil ou de uso infantil e adulto e pediátrico, e a regra geral de cosméticos sem aqueles conservantes e aqueles produtos que a gente já conversou antes. Acho que é basicamente isso. Marjorie, 19h30, acho que a gente pode então finalizar. Eu acho que só para a gente avisar, então, deu problema realmente na nossa live pela Via Sociedade Permanente de Pediatria. Esse foi um teste que a gente quer manter, né, a cada 15 dias, essas lives curtas de 30 minutos, com temas que eu acho que sejam temas mais para conscientizar tanto os pediatras e os pais. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se a Marjorie quer falar alguma coisa. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Não sei se... Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Veja lá. Se cair a minha conexão é porque eu estou saindo aqui, tá? Tá, tranquilo.
Acho que tem uma pergunta aqui que eu vou colocar que é bem. Não foi abordado ainda. A pessoa perguntou se tem creme para pentear em bebê. Alguma indicação? Veja, gente, não tem um produto que seja específico, uma marca para indicar, existem vários. Vocês têm que ir se ambientando com os rótulos e procurando coisas com menos ingredientes mais nocivos e avaliando os produtos disponíveis no mercado. Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta também. Eu acho que era a pergunta assim que tinha mais em relação ao assunto. As Se outras vocês eram mais de quiserem alergia. deixar depois também nas mensagens da Sociedade Paranaense de Pediatria, temas que vocês acham relevantes, né, para o dia a dia, que eu e a Marcia, a gente achou Isso, muito interessante as perguntas que vieram, né? Que muitas vezes são até foram bem perguntas que a legais gente não mesmo. aborda nas aulas, né? Então, por isso que é importante isso, é saber qual a necessidade de vocês, que nem sempre ela é respondida durante as aulas de congresso que a gente acaba fazendo, tá? Mas Isso, obrigada, Marjorie, perfeito. foi excelente. Obrigada, Tsuki. Obrigada, pessoal, pela participação. Nós aceitamos sugestões sempre. Se vocês podem mandar pelo Instagram da Sociedade Paranaense de Pediatria. Então, tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.